longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. É tu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bem, neste momento nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, todos que estão no templo e a todos que nos assistem nesse momento pela nossa live, na nossa querida Deus Sanguinha. Nós queremos que você já curta, comente e compartilhe, você que está aí do outro lado da telinha. Nós queremos que nesta noite você seja agraciado pela presença de Deus. Nosso pastor já cantou um hino da harpa e eu desejo cantar mais um hino com a igreja também, 171. Você que tem a sua harpa que está em casa, acompanhe conosco também. 171. Daqui a pouquinho nosso presbítero Ezequiel Pereira está nos trazendo a lição desta noite. Nós temos certeza que Deus irá falar aos nossos corações. 171, um pecador remido. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou
do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio me iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, creia Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Graças a Deus. Glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, meus irmãos, nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical de domingo. A gente não fez devido ao Dia das Mães, então hoje nós vamos fazer a nossa escola dominical e queremos neste momento convidar o presbítero irmão Rocha para fazer uma oração juntamente com a igreja. Eu quero que o povo se coloque de pé, os irmãos se coloquem de pé. Você que está nos escutando, fique ligadinho conosco, convide alguém mais, compartilhe. Queremos que várias pessoas aprendam o que a lição tem para nos ensinar nesta noite. Hoje, que normalmente é o nosso culto de doutrina, nós vamos usar hoje, dar esse espaço à EBD, que não deixa de ser uma grande conhecimento da palavra de Deus para o nosso coração. Depois da oração, o nosso coordenador da EBD, irmão Vânio, estará com a direção. Amém? Querido Deus, nós vamos pedir a bênção do Senhor, para que Deus venha abençoar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão, nós temos aí alguns pedidos de oração, pedido em nome do Senhor, que nós íamos orar, que nós íamos a pedir a bênção de Deus a essas pessoas. Então nós queremos aproveitar esta oportunidade, queremos orar por você também, que está aí através da live, precisando das nossas orações. O presbítero irmão Rocha estará orando neste momento e na sequência o nosso coordenador.
Aleluia. Cumprimento todo o povo de Deus nesta noite, com a paz do Senhor Jesus, amém. Nossos amigos, irmãos na internauta, estamos aí ligadinhos, amém. Vamos orar. Deus, Pai, Santo, Eterno, Soberano Deus, queremos te louvar, te bendizer, enaltecer e glorificar o teu santo e poderoso nome, Jesus, nesta noite. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, a nossa alegria. Agora, Pai, nós clamamos a Ti nesta oração intercessória, Pai. Ó Deus eterno, vai de encontro a esta necessidade de teu filho, ou a tua filha, Pai, que está enferma agora, Jesus. Com a autoridade que é no teu nome santo, Pai, nós ordenamos a bênção, a restauração, Pai. Cura, liberta, restaura a saúde do teu filho e da tua filha, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós ordenamos para a glória do teu nome a nossa oração, Pai. Amém, Jesus, e glória a Deus. Não Vânia na continuação. Com a paz do Senhor, vou fazer a chamada da classe dos adultos. Pastor Edson Claudino, presbítero Eloy Alves, presbítero Rogério Amaral, presbítero Ezequiel Pereira, presbítero Lucimar Rocha, auxiliar Luiz André Alano. Presente. Marli Claudino, Elba Coelho, Alzira Américo, Edir Cardoso, Edneia Amaral, Custódia Macedo, Maura Gonçalves, Sônia Silva, Erotides Pereira, Elisete Amerim e Sara Machado. Amém? Na continuação, nós continuamos com a primeira parte da lição. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, a nossa lição de número 6, que deveria ser feita no dia 10, então, nós vamos fazer ela hoje, e o tema da nossa lição de hoje é a condição dos gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. O texto áureo nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados de circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Vamos repetir? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2 e versículo 11. A verdade prática nos diz assim: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiro das promessas. Amém? Glória a Deus, que bênção, né? Nós que éramos considerados gentiles, povo sem valor nenhum, insignificante, nos tornamos participantes, e isto é uma graça maravilhosa da parte de Deus. A leitura em classe, eu queria convidar todos vocês para se colocarem de pé, e nós vamos ler juntos. Vamos ver se nós conseguimos ler junto, e os nossos internautas, os nossos amigos, irmãos, também podem pegar aí as suas lições, a sua Bíblia, no livro na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11, capítulo 4, versículo 12 e 14, 12, 13 e 14. Vamos lá então, Efésios capítulo 2, todos juntos. Portanto,
lembrai-vos de que vós, outro tempos, eram gentil na carne e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que tempo estáveis sem Cristo, separados da de Israel e estranhos aos da promessa, tendo esperança e sem Deus, e fosse pai da circuncisão, aqueles que não somente são da circuncisão, mas que também nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que o mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Glória a Deus. Vamos passar aqui ao nosso professor de hoje, o presbítero irmão Ezequiel, que estará lecionando com toda a autoridade do Espírito Santo a nós todos que aqui estamos. Meus irmãos, a paz do Senhor, podeis tomar os vossos assentos. Que bom que mais uma vez nós podemos nos reunirmos para assim aprendermos sobre a palavra de Deus num culto de terça-feira, como o pastor já frisou aqui, culto de doutrina, e nós vamos estar trazendo a lição da Escola Bíblica Dominical, então, que fala sobre a condição dos gentios sem Deus. A lição de número 6, do dia 10 de maio, e hoje, 12 de maio, então, nós estamos lecionando esta lição. Para que nós possamos adentrar ao assunto, é um assunto por demais importante para o nosso conhecimento, um assunto que, se nós fôssemos tomar tempo, teria muita coisa para ser dita. Se você pesquisar sobre o assunto dentro das Escrituras, você vai ver que você vai começar em Gênesis e vai terminar em Apocalipse e vai falar sobre esta lição ali dentro da Bíblia Sagrada, em várias citações, vários homens de Deus escrevendo sobre este assunto. Mas para a base nas nossas palavras nesta noite, nós vamos estar falando nesses versículos que já foram lidos e trazendo então aquilo que o nosso escritor da revista da Escola Dominical nos propôs a falar aqui nesta noite. Então, a princípio nós queremos conceituar sobre a espiritualidade da circuncisão e da incircuncisão, também a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, que desprovidos de Deus os gentios marchavam para a perdição eterna. Se nós fôssemos perguntar, temos gentios ainda nos dias em que nós estamos vivendo? Temos, pastor, gentios ainda nos dias em que nós estamos vivendo? Temos, né, irmãos? Temos gentios, sim. Assim como nós temos os judeus ainda, nós também temos os gentios. Porque nós não somos o povo judeu, mas somos gentios. A diferença é que nós hoje temos Cristo na nossa vida, que faz toda a diferença que o judeu não tem. Então ainda há gentios. E há aquele gentio ainda que não alcançou essa graça de conhecer a Jesus Cristo como nós conhecemos. E nós vamos ver isso dentro da nossa lição.
Então os gentios não tinham parte na promessa, a promessa feita a Abraão. Por isso não eram herdeiros dessa promessa, por não estarem ali. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão e a sua descendência. A introdução diz assim: veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Entre elas estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, vamos, no decorrer da lição, falar a respeito desses pontos que nós acabamos de falar aqui. Vamos para o nosso primeiro ponto, então. Antes de falarmos sobre o nosso primeiro ponto, é importante que nós saibamos qual era a nossa condição antes de conhecermos Jesus, como que nós nos encontrávamos e como nós estamos hoje. É importante que nós reflitamos a respeito disso. E Paulo ele vai dizendo que nós devemos não trazer isso sempre, mas também não esquecemos que em outro tempo nós éramos gentios. Devemos olhar para o passado para não errarmos ou continuarmos e permanecermos no erro do passado, mas é lembrarmos de que erramos e que precisamos andar direito, procurando não errar. Errar é uma consequência da humanidade na Terra. Nós vamos sempre errar, mas é importante a gente não permanecer no erro. Se errarmos hoje, nós devemos procurar corrigir para que não permaneçamos nesse erro. É isso que Paulo está dizendo para nós. Olha, lembrem que um dia vocês foram gentios. Quando isso? Quando nós não conhecíamos a Cristo, quando nós não conhecíamos a Jesus, quando nós não tínhamos o conhecimento da palavra de Deus. E agora nós temos tudo isto e nós precisamos termos isso como base, como firmeza para as nossas vidas. Que agora nós conhecemos a Cristo, entregamos nossas vidas a Ele, conhecemos a palavra de Deus e é nela que nós devemos buscar a direção, o caminho e procurar não errar. Na presente lição veremos que o autor, na era de Cristo, no primeiro ponto, nós vamos falar sobre a incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Vamos para o conceito, então, do que é a circuncisão. A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia da vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Os apóstolos sobre a circuncisão e a circuncisão causam isso que virou até um concílio, Se a gente for estudar a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que isso aconteceu por causa deste tema. Houve-se um debate entre os apóstolos para que se tratasse a respeito disso. Mas o certo é de que a circuncisão é algo criado por Deus. Não foi algo criado pelo homem, simplesmente nasceu fruto da sua cabeça. Não. Deus fala a Abraão e diz para Abraão que ele deveria agir desta maneira, fazendo essa circuncisão, ou seja, fazendo esta cirurgia, vamos colocar, naquele tempo,
feito de forma arcaica, porque a gente vai ver que hoje a medicina ela usa anestesia, ela usa bisturi, tem sala de cirurgia e tudo, mas naquele tempo não tinha. Era feito da forma mais primitiva possível. Uma pedra afiada, uma pedra lascada. E o que era isso? Era uma marca feita em todo o homem. Por que não feito na mulher? E a gente vai entrar num outro assunto, numa outra discussão, que não é o tema da nossa lição, mas cabe para nós uma reflexão a respeito disso, né? Por que não feito nas mulheres? E aí tem uma história bíblica por trás disso também, né? Que fala da contagem do homem, as mulheres não eram contabilizadas. Quando Deus criou o homem, Ele fez para o homem as coisas todas ali no Éden, colocou o homem, depois que veio Eva, e Deus deu para o homem, né, toda a autoridade, tá? Então, por que os homens? Tá? Porque Deus contava, na época era contado só os homens, as mulheres não eram contadas. E Deus fez um pacto com Abraão. Quando Abraão sai da sua terra, que é o primeiro pacto que Deus faz, e aí quando nasce então Ismael, que não era o filho da promessa, Deus diz para Abraão que ele dá um povo sobre a terra através do fruto da sua semente. Ele se apressou-se através de Agar, teve um filho. Esse filho não era o filho da promessa, o filho da promessa viria mais tarde, e Deus então faz um pacto com Abraão. E para que esse pacto ficasse firmado, Deus disse a Abraão: você vai fazer que ao 8º dia, todo homem deve ser circuncidado. Mas já teria que ter começado então naquele tempo. Já para fazer esse trabalho, Abraão começou já de imediato. Começou por ele, e aí já foi para o filho dele que já estava com 12 anos, e todos os homens daquela época antes de Isaac foram circuncidados. Até que nascesse Isaac também, e ao 8º dia então ele foi circuncidado. O que era esta circuncisão? Nada mais era do que o corte de uma pele sobressalente sobre o prepúcio, sobre o órgão genital. Isso era esticado, tirado e cortado. Irmãos, isso provoca dor. Isso deixa marca. Isso deixa cicatriz. Trazendo para as nossas vidas os nossos dias em que nós estamos vivendo. E eu digo assim, servir a Cristo tem nos trazido marcas? Tem nos trazido dor? Tem deixado cicatriz? Ou a gente está vivendo assim, aquele evangelho que a gente não sofre nada por isso? Nós temos um pacto com Deus. Deus tem um pacto conosco. Existe uma aliança. Quando nós vamos falar sobre o significado religioso e sobre o significado da circuncisão de coração, nós vamos ver que é necessário. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele trazia consigo as marcas de Cristo. Isso fala de sofrimento. A circuncisão, ela tinha esse sentido de deixar você marcado de forma que você não viesse a esquecer. Isso não estava somente na sua memória. Isso também estava registrado no seu corpo. Ele era reconhecido. Olha que interessante. Eu fiquei me perguntando como que iam reconhecer ele. Era necessário mostrar a identidade. Era necessário comprovar que de fato ele era. Porque se ele não fosse, estivesse entre o povo, ele deveria ser circuncidado. Então, se ele era estrangeiro, estava no meio do povo, ele precisava ser circuncidado. Se ele nasceu do povo, ele também deveria ser circuncidado. Se ele foi comprado, ele também tinha que ser circuncidado. E eu fico meio imaginando assim, o judeu ele tem uma veste diferente. Mas as vestes naquele tempo não distinguiam as pessoas.
porque todos usavam os mesmos tipos de roupas. Então não era a roupa que distinguia, é sim a marca que essa pessoa tinha. E hoje, será que nós conseguimos, através da marca que nós temos, mostrar para as pessoas que nós somos um povo diferente? Que nós somos um povo separado? Procedimento realizado ao 8º dia. A circuncisão tornou-se um sinal que ela distinguia. Era a diferença. Abraão, ele era da idade de 99 anos quando o filho dele, Isaque, foi circuncidado. Ismael, Abraão já era bem mais... Abraão já estava com 86 anos quando foi circuncidado. Então, mostra que também não há o tempo. O tempo não é o percalço, não é a dificuldade. O tempo ele não pode se tornar empecilho para as pessoas dizerem que não podem aceitar a Cristo, que ainda não estão preparadas. Mesmo na idade de 90, de 86 anos, Deus faz um pacto com ele e este pacto ele assume de imediato com Deus. Hoje as pessoas estão dando muitas desculpas. O significado significado religioso da circuncisão, ele apontava para a santificação, ele apontava para a separação, um povo separado. É por isso que nós precisamos buscar isto, estar separados. Para os nossos dias, a santificação nos leva a estar separado. Santo não quer dizer aquele que não tem pecado, mas santo quer dizer separado. Como que isso chega até nós? Através da regeneração. Quando nós aceitamos a Cristo e entregamos nossas vidas para Ele, o Senhor, Ele nos justifica de imediato diante de Deus. Pela fé sois justificados. Passa-nos agora a sermos regenerados. E sabemos que o processo da santificação, ela não é imediata. Então, ser santo é ser separado. Santificação é um processo de caminhada. É todo dia buscarmos o aperfeiçoamento, todo dia buscarmos estarmos mais em santidade. Esse é o significado. A verdadeira circuncisão, nos nossos dias, ela não está mais na carne, mas ela está no coração. Ela está no nosso interior. Nós precisamos disso. Se de fato nós estamos regenerados, estamos circuncidados, nós estamos buscando isso para as nossas vidas. Nós vamos ver que, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Isso nos leva a crer e nos leva a pensar que o povo tem uma vida. Vamos olhar para os nossos dias? Como é que é a prática sexual? Ou como o mundo pratica o sexo? Se eles não estão também deturpando aquilo que Deus tornou puro para o homem e para a mulher, ao qual Deus deu o homem e a mulher para que cumprisse esse desejo, e hoje as pessoas fazem disso até comércio. Elas precisam também entrar por esse caminho. A corrupção, será? Naquele tempo já tinha corrupção? Misericórdia a nós nos dias em que nós estamos vivendo. A corrupção está fora, a corrupção está dentro, ela está embaixo, a corrupção está em cima. Mas o santo, ele é separado, ele é diferente, ele não pode estar nessa prática. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido.
Deus, ele requer de nós. Deus, ele requer do seu povo, ele requer da sua igreja santificação, requer separação. Devemos ser a diferença. Devemos promover lá fora a diferença, não a diferença externa. Porque muitas vezes a gente quer mostrar aquilo que nós não somos, mas aquilo que somos de fato a gente esconde. Devemos apresentar. Era algo tão sério essa questão da circuncisão que o judeu não comia com o gentio. Para nós aqui, isso é interessante, é bom que a gente consegue trazer para os nossos dias, em que nós estamos numa misturança. Nós estamos muitas vezes envolvidos numa salada ou numa sopa, em que se colocar um monte de pessoas juntas, a gente não sabe distinguir quem é e quem não é o povo de Deus. Não conseguimos separar quem está servindo a Deus e quem não está servindo a Deus, porque parece que é tudo igual. Não é que a gente deva desprezar as outras pessoas, não é que a gente deva ser inimigo das outras pessoas, mas nós devemos nos colocar na nossa posição. Quando as pessoas olharem para nós, elas devem, no mínimo, sentir vergonha de falar em coisas que desagradem a minha pessoa por causa de Deus. Eu estando no local, as pessoas têm que, no mínimo, saber que eu sou um cristão e que eu não aprovo as atitudes. Não que eu vá contra ela, mas ela precisa ver em mim a diferença. Ela precisa saber que eu sou um servo de Deus, e por ser um servo de Deus eu não compactuo com as coisas que estão erradas, o que está muito difícil para os nossos dias. Que o que nós vemos na verdade são pessoas e mais pessoas compactuando com esse mundo que nós estamos vivendo. Pessoas por aí que se dizem crentes, que se dizem cristãs, que se dizem tantas coisas, mas na verdade usam um rótulo igual um vidro de pepino ou uma lata de tomate, mas por dentro, irmão, não é aquilo que está dizendo que é. A circuncisão tem que ter marca, tem que ter cicatriz, tem que doer. Que dor é essa que eu e você sentimos quando a gente aceita Cristo e somos desprezados pelos nossos amigos? Que coisa triste você saber que você perdeu aquelas pessoas que você considerava seus amigos. São marcas, as famílias se desprezam, muitos são expulsos de casa pelos pais, têm que viver uma vida sozinha, por amor a Cristo, abandonam as práticas erradas. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Ou seja, essa circuncisão lá era o homem que fazia. Deus só ordenou que fosse feito, mas era o homem quem fazia. A boa nova de Paulo, que Paulo traz, é a de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa, mas a carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior e que é a do coração. A do coração. Essa é a verdadeira circuncisão para os nossos dias. A do coração. Quando Deus, através do Espírito Santo, entra na nossa vida, porque é o Espírito que vai regenerar, o Espírito vai começar a limpar, ele vai começar a cortar. E a cortar o que, irmão Ezequiel? Aquilo que nos impede de chegarmos mais perto de Deus, aquilo que nos impede de sermos mais santos na presença de Deus. Vai fazer uma limpeza no nosso interior. E aí, fazendo essa limpeza no nosso interior,
nós começamos agora a externar isso. Quando eu não consigo mostrar a minha cicatriz, o Espírito Santo de Deus se encarrega de fazer com que as pessoas vejam a diferença em mim. Não adianta mostrar uma tatuagem, não adianta. A tatuagem foi feita pela mão do homem, mas aquilo que foi escrito no coração foi feito pela mão de Deus, obra do Espírito Santo de Deus, e essa ninguém pode apagar, e nós não podemos nos esquecer. No interior, que é a do coração. Do coração, falando do interior do homem, não consegue ver, o homem não consegue ver. E aí é que está uma diferença. Porque se o homem não vê, quem vê é Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele vê o que o homem não consegue ver. E aí nós vemos o livro de Samuel, no capítulo de número 16 e no versículo de número 7. Quando o profeta vai ungir o novo rei de Israel, em que ele olha para a aparência do primeiro que aparece, disse a esse. Deus disse: olha, Samuel, você consegue ver só o exterior, mas eu olho o coração. Você consegue enganar o homem, você consegue até fantasiar para o homem, mas para Deus e de Deus a gente não esconde nada. Deus, ele olha para o interior, irmãos. E se tem uma coisa que Deus gosta de conhecer em nós, é aquilo que está lá dentro. Aquilo que a gente não gosta de ficar falando para ninguém, é isso que Deus gosta de conhecer na gente. Porque é para Ele que a gente abre o coração. É para Ele que a gente conta muitas coisas. E mesmo quando a gente não conta, Deus fica esperando, porque Ele sabe que está lá dentro. E é tão bom quando a gente ouve Deus dizer assim: olha, eu te conheço no seu interior, eu conheço o seu pensamento. Louvado seja Deus. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Esse cujo louvor aqui, que não provém dos homens, mas provém de Deus, é quando Deus, ele dá testemunho de nós mesmos. Porque tem tanta gente fazendo tanta coisa aí, e querendo o aplauso dos homens, o reconhecimento dos homens. Deus, quando Ele te exalta, Ele te exalta. O homem, quando ele te exalta, na verdade, muitas vezes ele não está te exaltando. Muitas vezes ele pode estar armando uma para ti. Muitas vezes ele está só querendo te usar para mais alguma coisa. Deus, ele não faz assim. Então, quando nós formos fazer alguma coisa na obra de Deus, façamos para Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, não o nome do homem. Porque o nosso galardão, quando é feito para Deus, não tem mais por que te recompensar. E aí eu olho muitas vidas por aí que fazem tantas coisas só para se aparecerem para os homens, e aí recebem as suas recompensas aqui na terra, e depois, como é que vai ser a situação? Assim, em Cristo, o sinal de quem permanece ou pertence a Deus não é a circuncisão e nem a circuncisão. Ou seja, não é nem ser circuncidado e nem ser incircuncidado, mas ser uma nova criatura. É ser a nova criatura. Eu estou em Cristo, nova criatura sou. As coisas que era velho já se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é, para nós, o verdadeiro sinal de quem pertence a Deus. Quem mentia não mente mais. E aí a gente vai lembrar das coisas passadas. Geralmente as pessoas, quando vão dar testemunho da sua vida, né,
que ele começa a lembrar do seu passado, ele vai dizer um monte de coisa. Bebia, fumava, jogava. Até o pastor já falou a respeito disso. Mas ele nunca disse assim, eu mentia, eu caluniava. Não vai. Geralmente o testemunho é outro. Eu roubava, eu traficava, né? Fui preso por causa disso. Então, a nova criatura em Cristo, ela abandona toda e qualquer prática de pecado. E só roubar e matar é pecado. Mentir não. Caluniar não é pecado. Nova criatura somos. Se eu sou nova criatura, eu tenho que vigiar para não cair. E ninguém está livre. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando incorremos nesse erro e reconhecemos esse erro, a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam e o amam, e reconhece do seu tropeço, se arrepende, e aí o Senhor está pronto para perdoar. Amém? Muitos louvaram o Senhor de lábios, mas o coração longe. Fruto dos lábios tem que ser do interior. Cantar, até papagaio canta. Mas adorar a Deus, somente os verdadeiros adoradores adoram. E como a gente tem sentido falta dos verdadeiros adoradores de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. A gente até busca, mas não está fácil. E eu posso dizer até por mim mesmo, que às vezes a gente canta só por cantar. Mas sabe quando é que a gente adora de verdade? A gente está no deserto. Quando a gente está na prova. Quando a gente está lá em alto mar, e o nosso barquinho da vida está perto de se afundar, aí a alma se desprega do corpo, e ela sobe até os céus. Aleluia. E aí Deus, ele não resiste. Oh, aleluia. Precisamos, irmãos. A gente está muito enraizado. O verdadeiro louvor, ele move o coração de Deus. E se Deus não está se movendo, quer dizer que o verdadeiro louvor não está subindo. Vamos buscar. Vamos buscar. Para que o nosso louvor chegue diante de Deus como incenso suave. E a gente possa ver os nossos cultos, as nossas vidas serem diferentes. Sejamos tomados pela glória do Senhor. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão, eu já falei, gerou polêmica, discussão entre judeus e gentios. E a gente vai ver isso lá no livro de Atos. Mas a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo. Atos, no capítulo de número 15, o versículo de número 38, há um consenso em que diz que aprove ao Espírito Santo e a nós. Né? Faço leitura deste capítulo de número 15 e o versículo de número 28, que diz assim: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais um encargo algum, senão estas coisas necessárias. A discussão era: circuncida ou não circuncida?
Quem é circuncidado está salvo, quem não está circuncidado não tem direito à salvação. Porque eles estavam agora pregando a palavra de Deus aos gentios, os gentios aceitando a Cristo, mas eles queriam que os gentios cumprissem também com a lei, sendo que agora eles já estavam vivendo a graça dada por Cristo Jesus, que já havia ressuscitado. E aí chegou-se nesse consenso de que o Espírito Santo e os apóstolos, houve um consenso entre eles. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Veja só, o que era necessário então? Não era necessário me circuncidar. Eu não precisaria cumprir a lei. Mas veja só o que é dito aqui: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes. E vá bem. Deveríamos deixar estas coisas de lado. Isso já não nos pertence mais. Porque agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus, somos regenerados, já estamos justificados e agora estamos buscando a santificação. E aí, quem é santo, santifique-se. Quem é santo, santifique-se. Passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ou seja, a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor. Não confiamos em carros nem em cavalos, mas nós confiamos e fazemos menção do nome do Senhor Jesus. O nosso segundo ponto: e é por isso que eu disse, se nós começarmos a detalhar muito aqui, a gente fica aqui até amanhã. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. O apóstolo Paulo fala que naquele tempo, qual tempo? O tempo que a gente ainda não conhecia Cristo. Isso nos traz a memória, isso nos faz refletir como é que nós estávamos. A Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o nosso entendimento para que nós não víssemos a verdade, até que um dia nós encontramos. Mas antes disso, nós, pelo menos alguns ou quase todos, seguiam alguma coisa, tinham uma religião, mas essa religião não era suficiente para fazer a gente adentrar dentro destas promessas. Era necessário algo a mais. Isto é, antes da redenção, nós vivíamos imersos no quê? No paganismo. Então, não é que o povo gentil não tinha, tá? Porque o homem, desde o princípio, ele foi criado para adorar a Deus. O homem foi criado para servir a Deus. Mas por causa do pecado, ele se perdeu. O homem se perdeu. E aí, quando Deus separa o povo de Israel, o povo gentil continua na terra. E esse povo, eles tinham deuses. O Deus de Israel. Então, eles precisavam ter esse encontro. Eles precisavam, assim, nós precisávamos. Se nós não tivéssemos encontrado Jesus, a gente estaria, quem sabe, adorando os deuses de madeira.
os deuses de pedra, acreditando que aquilo dali me trazia e me fazia bem. Porque assim as pessoas vivem. A crença delas leva elas a crer que aquilo que elas estão fazendo está certo. Mas por causa da nossa cegueira espiritual, é que a gente segue nesse caminho, fechado, olhando só para frente. Então eles estavam imersos, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religião dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. E também significa que eles desconheciam a Cristo. E aí a gente vai ver em João, no capítulo de número 8, e no versículo de número 32. Né? Vamos lá? É uma leitura muito boa de se fazer. João, capítulo de número 8, e versículo de número 32. 32. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso tem que ser convicto. Quem é a nossa verdade? Cristo Jesus. E Ele nos libertou da lei do pecado, da escravidão do pecado, do mundo do pecado. Porque se hoje nós morremos em Cristo e morremos para Cristo. Também significa que eles desconheciam a Cristo e acerca de tudo aquilo que Deus havia prometido para o povo de Israel. Separados da comunidade de Israel, eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Nós não fazíamos parte. E, consequentemente, não podíamos usufruir dos mesmos privilégios. Olha o privilégio que eles tinham. Saíram do Egito. Deus ia com eles de dia numa nuvem. Deus ia com eles de noite numa coluna de fogo. Deus alimentou eles no deserto. Deus deu água para eles no deserto. Deus apareceu para eles em forma de nuvem sobre o monte. Falou com eles. Olha o privilégio. Nós não tínhamos esse privilégio. Porque a gente não tinha essa promessa. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e aos seus descendentes. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E aí a Bíblia vai dizer que veio para os seus e os seus não o receberam. Porque havia uma promessa do Messias. E eles estavam aguardando, mas eles aguardavam uma outra coisa. Eles não aguardavam o Messias como Jesus, simples, nascido numa manjedoura, andando em lombo de jumento, não tendo lugar para reclinar a sua cabeça, dependendo dos seus discípulos, dormindo em polpa de barco. E aí eles não deram o crédito devido. E graças a Deus por isso. Porque nós fomos alcançados. Você já imaginou? Se eles tivessem aceitado do jeito que eles estavam? Será que nós teríamos sido alcançados também? Porque se a promessa dizia a respeito somente a eles, então eu não teria sido alcançado. Mas houve um propósito de Deus em tudo isso, para que eu e você pudéssemos encontrar o caminho que nos direciona para o céu. Porque senão a gente não iria, irmão Rocha.
estaríamos perdidos ainda. Mas Deus é bom. Aleluia. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendentes de Abraão. E aí é bem... João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha. Então, o mundo todo hoje tem direito. Tem direito. Só que eu preciso também tomar posse desse direito. Eu não posso pensar que o direito está na minha frente e que ele mais cedo ou mais tarde vai se encontrar comigo. Não. O direito está ali. Eu dependo de mim ir buscar esse direito. Então agora Deus ele fez um outro povo. Deus agora não quer mais o judeu e também não quer mais o gentil. O que ele quer agora? A igreja. Deus agora está preocupado com a igreja, com aqueles que vão a Ele. As pessoas precisam saber desse caminho. As pessoas precisam compreender esse caminho e essa forma de poder chegar. E aí nós temos um papel fundamental nisso tudo, que é anunciar a palavra, é pregar o Evangelho, dizer que Jesus salva, que Jesus cura. A gente não pode deixar de falar sobre isso. A gente não pode deixar de usar o que a gente está usando hoje, que é a mídia, para falar de Jesus. Porque assim como nós somos alcançados, as outras pessoas precisam ser alcançadas por esta palavra, por este Evangelho. Porque ainda estão cegas. E o que é que faz a cegueira sair? O colírio. E quem é que tem esse colírio? Jesus, através da palavra. A palavra é a que limpa os olhos, é a que limpa o coração. E se nós deixarmos de falar dessa palavra, desse amor, as pessoas não vão entrar aqui. E se elas vão entrar aqui, como é que elas vão entrar no reino de Deus? Como é que elas vão participar do reino dos céus? Deus agora ele tem um compromisso com a sua igreja. E Jesus disse: eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos lugar. E virei outra vez para que venhais estar comigo. E aonde está o esforço? É preciso sacrifício. Alienados aos pactos da promessa, ou das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Então, a promessa que o Messias viria também era um pacto. Dentre eles, o pacto abraâmico. Qual que era o pacto que Deus fez para Abraão? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E eis que farei de ti uma grande nação. Olha que promessa linda Deus fez para Abraão. Que pacto! Tornar Abraão um único homem, pai de uma grande nação. Essa foi a primeira. O pacto mosaico, que é o pacto que Deus fez com Moisés em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, essas bênçãos vos acompanharão. Essas bênçãos chegarão até vocês. E aí vem inúmeras bênçãos. O pacto que Deus fez com Davi, prometendo a Davi que o filho de Davi construiria um templo e que o trono de Davi perpetuaria para sempre em Israel. Coisa linda. Coisa linda. E nós só tivemos conhecimento disso há pouco tempo. Há pouquíssimo tempo. Eu vim conhecer isso há pouco mais de 25 anos. Que eu tenho parte em todas essas promessas.
estou ali, incluso ali, dentre o povo de Abraão, entre as bênçãos que Deus prometeu a Moisés. Nós estávamos separados. Isso era só para judeu. E eles, de certa forma, abriram mão. Deixaram passar. Deus tem um propósito com Israel? Tem um propósito sim com Israel. É o povo da promessa. Mas Deus agora ele tem um outro propósito comigo e contigo. Deus tem um outro propósito conosco. Que o povo de Israel, aqueles que não se convertem a Cristo, não vão alcançar. Porque Deus tem prometido para nós que vai nos arrebatar, vai nos levar para estar na glória com Ele. Esses pactos eram reiterações das promessas messiânicas. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados a qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo Jesus, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Rejeitado, porém, quando ofertado a nós, nós não rejeitamos, tomamos para nós. Agora nós passamos a ser herdeiros da mesma promessa. Sem esperança e sem Deus, e as nossas obras se foram. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desprovido da esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Temos muita gente mesmo, que acredita que a vida termina aqui. Morreu, acabou. Isso já não é nem filosofia dos tempos antigos, já é uma filosofia atual. Tem gente que acredita, morreu, acabou, não tem vida depois, não tem nada. E os gentios estavam nessa mesma condição por causa dessa filosofia. Mas aí, essa esperança, e pessoas que não têm mais esperança, às vezes acontecem tantas coisas nas vidas dessas pessoas que, de fato, elas perderam a esperança. Porque o que é a esperança? É uma perspectiva de algo melhor amanhã. É uma perspectiva de que alguma coisa ainda vai acontecer. Quando a gente perde isso, eu já não acredito mais no amanhã, então o meu hoje terminou para mim aqui. Amanhã, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, nós temos muitas pessoas vivendo isso, inclusive dentro das nossas igrejas. Pessoas que não esperam mais que Jesus vai voltar, perderam a esperança. Ouviram tanto que Jesus ia voltar, e Jesus não voltou, e disse, não espero mais. Jesus não volta mais. Perdeu. Pessoas que esperavam alcançar alguma coisa na vida já não alcançam mais, perderam a esperança. Já sabem que vão ficar nisso mesmo. Essa é uma classe de pessoa sem esperança nenhuma. Existe uma outra classe de pessoa que tem uma falsa esperança. Por quê? Porque elas confiam naquilo que elas têm. Eu confio no meu dinheiro, eu confio na minha posição social, confio no meu status, confio nos meus amigos que estão no poder. Esse é um tipo de esperança. E também tem muita gente com essa esperança. Que tudo para ele o amigo vai resolver. Tudo para ele o dinheiro resolve. Tudo para ele a sua posição resolve.
Essa é uma falsa esperança. Porém, nós estamos numa outra classe de pessoas, que são as pessoas que acreditam que a nossa esperança não morreu. Porque existe um ditado aí no mundo, né? A esperança é a última que morre. Se a esperança é a última que morre, a de muita gente já morreu. Mas nós não. Nós que confessamos Jesus, acreditamos que a nossa esperança, ela ressuscitou ao terceiro dia. Ela vive e está sentada à destra de Deus. Aleluia. E é ela quem nos faz todos os dias levantarmos. Faz a gente caminhar, faz a gente respirar. Essa é a nossa esperança, de que um dia nós vamos deixar essa terra. Essa esperança é uma esperança viva. Ela nos enche todos os dias de gozo, de paz, e faz a gente a esperança que nós professamos. Elas precisam encontrar urgentemente essa esperança. Como a esperança é a âncora da alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e de incerteza. O crente em Cristo Jesus, ele não tem certeza, ele tem certeza que ele vai morar no céu. O nosso medo não pode ser um medo como o do mundo, de que nós vamos morrer e vamos para a sepultura fria e tudo acabou. Não. Nós temos que ter a certeza de que nós vamos entrar na sepultura sim, mas que naquele dia nós vamos ressuscitar com Cristo. Por consequente, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. O mundo é um mundo sem esperança. O mundo vive uma ausência de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Fomos gerados para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. A nossa esperança é Cristo. Sem Deus no mundo, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Como eu disse, possivelmente todos eles tinham algum Deus, alguma coisa em que eles recorriam. Deus Sol, Deus Lua, Estrela e por aí afora. Ainda existem hoje, no nosso mundo, nos dias em que nós estamos vivendo, pessoas que recorrem a vários deuses. Deuses que não respondem. O Salmo de número 115. Salmo de número 115. Diz assim a partir do versículo de número 3. Versículo de número 4. Os ídolos deles são prata, ouro, obras da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem pés, tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, tem, mas também não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas também não andam. O mundo também está assim. Mas nós não. O nosso Deus fala, o nosso Deus caminha, o nosso Deus vê, o nosso Deus tem olfato. A Bíblia diz que o ouvido de Deus não está agravado para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa estender até a nós e nos abençoar. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados de Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Atos 17:9, para nós encerrarmos.
Atos 17, capítulo 17, versículo de número 29 e 30. E aí, irmão Vânia vai fazer encerramento? Pastor Edson vai fazer o encerramento. Muito bem. Atos. Sendo nós, pois, gerações de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Assim como Deus nos deu a oportunidade, não levou em tempo a nossa ignorância enquanto estava no mundo, essa porta ainda permanece aberta. Ele não leva em tempo a ignorância do ser humano e continua dando a oportunidade para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, que nós possamos ter aprendido alguma coisa. Muitas coisas ainda temos para aprender e seguimos nesse caminho. Deus abençoe. Muito obrigado. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos encerrar nossa EBD. Nosso irmão aqui, o auxiliar Everaldo e a Gislaine. Também temos o Marcelo e Rosana, temos a Marilza Gomes de São Paulo, o Erivaldo Costa de Alagoas, Alexio, o nosso Alexio aqui, diácono, né? Aqui de Aranguá, Zoli Cardoso, Lourdes Kritiske, deve ser isso, de Foz do Iguaçu. Gente boa lá, deve conhecer o presbítero irmão. Dentre outros irmãos, nós temos aqui a irmã de Manaus, né? Temos a irmã aqui de Manaus, o irmão me deu o nome aqui, eu acabei esquecendo agora, fugiu. Então nós temos bastante pessoas, dentre tantos outros aqui. A Marli, minha esposa, também, ela está, a diabetes dela está um pouco meio descontrolada, então ela está receosa de vir aqui a pedido de médicos. E bastante pessoas estão junto conosco. Nós queremos agradecer os irmãos. Quinta-feira nós vamos ter aqui um grande abençoado culto de vitória. Conversamos e temos pedido para que todos os irmãos estejam presentes dentro daquelas normalidade nossa, né? E domingo nós, provavelmente, eu estou conversando com o presbítero Eloy, ele ainda não deu assim um parecer, uma afirmativa, mas provavelmente vai ser, ok? Então domingo nós vamos ter o nosso grande abençoado culto de missão. O presbítero Moilói vai estar convidando alguém, vai ser um culto abençoado, e eu quero que todos vocês estejam presentes aqui na igreja, tá bom, meus irmãos? Amém? E vamos orar, meus irmãos, vamos continuar orando para que esta pandemia suma do Brasil em nome de Jesus, e que vá lá para as profundezas do oceano, e que não incomode mais nós. Vamos orar por todas as nossas nações, né? Vamos orar a China agora, a pandemia saiu, aí está entrando lá um enxame lá de umas vespas esquisitas, e parece que já tem matado algumas pessoas, e eu estava vendo hoje na internet atacando pessoas no centro da cidade, pessoas desesperadas. A princípio até pensei que fosse algumas abelhas que tivessem de passagem por ali, e eram essas vespas, e diz que elas são capazes de matar, né? Então, meus irmãos, tudo isso a gente sabe que é profetizado, né? Pestes, terremotos, maremotos e outras coisas mais seriam sinais da vinda de Jesus. Nós sabemos perfeitamente que breve e muito breve Jesus está voltando, e se há tempo de nós estar firme, o tempo é este. Amém? Para que nós não venhamos a ficar neste mundo. Nós vamos encerrar agora fazendo a conclusão, e depois nós vamos fazer a oração, e não podemos esquecer de orar pelo irmão Antônio aqui da irmã Maria, né? É isso, né? Ele parece que está hospitalizado, é isso?
e ele está enfermo e precisa das nossas orações. Meus irmãos, a conclusão diz assim, ó: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Que maravilha, né? Caramba, nós estávamos lá no lixo, nos juntaram da lata do lixo, éramos produtos que não serviam para nada, e fomos reciclados pela misericórdia de Deus, e hoje fazemos parte da promessa, e somos co-herdeiro com Cristo. Gente, nós éramos para estar andando assim, pulando e saltando de alegria, né? É por isso, irmãos, que eu louvo a Deus, e eu sirvo a Deus com prazer, porque às vezes quando eu estou passando por algumas lutas, eu corro a meditar na cruz. A cruz me fortalece. A mensagem da cruz, ela me dá ânimo, me dá força, me dá coragem, me dá descanso, me dá paz na minha alma. E eu começo a louvar o Senhor e alegrar-me no Espírito. Ele é poderoso. Pai, nós queremos te agradecer pela boa explicação da tua palavra nesta noite. Também, Senhor, abençoada com a presença do Espírito Santo. Eu quero agradecer a Ti pelos Teus filhos que aqui estão no templo, por aqueles que estão nos assistindo. Aleluia. E eu quero louvar o Teu nome, Senhor, pela vida de cada um de nós, por este privilégio que agora nós temos de poder ser participante contigo, co-herdeiro. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome por todas as bênçãos ricas e direcionadas às nossas vidas. Queremos que Tu venha abençoar a vida do nosso irmão Antônio, Aleluia, que está hospitalizado. Queremos que Tu venha abençoar a vida de todos aqueles que estão enfermos e impossibilitados de vir na igreja por conta da enfermidade. Queremos que a mão do Senhor esteja estendida sobre nossas nações, sobre todas as nações deste grande globo terrestre, Senhor, independente de país, independente de credo religioso, porque a terra é Tua, e és Tu que estás no comando de todas as coisas. Pai, tem muitas nações que são, na realidade, por conta de seus pecados, merecedoras daquilo que estão vivendo, dentre elas nós, os brasileiros. Mas a terra é Tua, Senhor, e sabemos que sobre tudo isto há um propósito de Deus. Por isso nos confortamos, sabendo que a mão do Senhor está sobre nós e que a proteção divina sobre a vida da Tua igreja é real e notória, e nós cremos e sentimos em proteção. Pai, abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a todos, que Deus dê uma noite de bênção, de muita paz, de muita tranquilidade a nós todos, em nome de Jesus. Amém.